Hoje aqui no programa eu converso com a médica cirurgiã vascular, doutora Letícia Costa, e nós vamos responder dúvidas frequentes sobre varizes. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Salatiel. Doutora, nós vamos conversar hoje sobre varizes e responder a dúvidas frequentes. Inclusive, uma me chamou a atenção aqui que é sobre varizes na adolescência. É comum ocorrer? Então, não é tão comum assim, visto que um dos fatores de risco para o desenvolvimento de varizes é a idade. Então, é uma doença muito mais prevalente após os 70 anos de idade. Mas as varizes podem aparecer em qualquer época da nossa vida. Em adolescentes, pode aparecer principalmente se ele tiver uma genética forte, né? Porque a doença é uma doença hereditária. Então, já vem de uma família que tem doença venosa, às vezes até em estágio avançado, esse adolescente ou essa adolescente pode ter varizes também, principalmente se ela associar com obesidade, sedentarismo, ficar muito tempo sentada. É muito comum adolescente, às vezes, fica o dia todo sentado no computador. Então, essa rotina são fatores de risco também para o desenvolvimento de varizes. E aí, a gente precisa avaliar para ver se a presença das veias e se tem sintomas para definir qual que é o tratamento. Pode acontecer, mas não é tão comum. Falando de estilo de vida, tem uma outra dúvida aqui que é sobre o intestino preso. A pessoa colocou dessa forma: se isso tem alguma relação e se pode resultar em varizes. Sim, tem relação. Inclusive, é até uma pergunta que eu faço para as minhas pacientes durante a consulta, se o intestino funciona regularmente. Por quê? Quando a gente tem o intestino mais preso, para evacuar, você vai ter que fazer uma força maior, isso vai gerar um aumento da pressão abdominal. Então, isso cronicamente pode interferir na circulação de qual forma? As veias das pernas, elas vão levar o sangue de volta ao coração, mas elas vão passar pelas veias da região abdominal. E se você tem que sempre estar fazendo esse esforço e aumentando essa pressão no abdômen, isso vai acabar comprimindo essas veias do abdômen, criando uma resistência e dificultando a passagem do sangue das pernas de volta ao coração. Então, quem tem constipação intestinal e tem que cronicamente fazer esse esforço para evacuar, pode sim ter o desenvolvimento de varizes nos membros inferiores. Doutora, já foi dito que as varizes, a principal causa é a genética. Contudo, os hábitos influenciam muito, tanto na prevenção quanto no processo de desenvolvimento. Quais são os piores hábitos que podem levar a pessoa a desenvolver as varizes mais rapidamente? Sim, é uma doença genética, só que se a gente tiver maus hábitos, ela pode surgir precocemente ou mesmo se agravar. Então, parece que a gente fala sempre a mesma coisa, né? Mas é verdade, o exercício físico é fundamental para ajudar tanto na prevenção quanto também durante o tratamento. Então, fazer exercícios físicos regularmente, tanto aeróbico quanto musculação. Tem muita gente que acha que a musculação faz surgir vasinhos e varizes, mas isso não é verdade. Não existe essa comprovação. E pelo contrário, quando a gente faz musculação e fortalece a musculatura da perna, a gente vai conseguir bombear melhor o sangue da perna para fazer esse retorno venoso. Então, o exercício físico é fundamental. Obesidade é um outro fator de risco, porque vai gerar uma sobrecarga no sistema circulatório. Então, a gente precisa fazer controle do peso também, tanto com exercícios quanto com uma dieta equilibrada. E se movimentar ao longo do dia é fundamental. Quem fica muito tempo parada na mesma posição, trabalha o dia todo sentada ou em pé parado, precisa estar se movimentando ali ao longo do dia. Então, quem fica sentada muito tempo, precisa a cada hora levantar, às vezes fazer uma caminhadinha no próprio ambiente de trabalho, ou fazer aqueles movimentos de ficar na ponta do pé, exercício para panturrilha, exatamente para esse bombeamento do sangue. Isso tudo vai melhorar a circulação, então vai aliviar os sintomas daquela perna pesada no final do dia, inchaço, e também vai ajudar na prevenção das varizes. Obviamente, não vai ser uma prevenção total, porque existem outros fatores não modificáveis, como a genética, o sexo feminino e a idade, por exemplo. Mas fazer exercícios físicos e controlar o peso, com certeza é muito importante aí no tratamento e na prevenção da doença venosa. Doutora, outra questão é sobre a reposição hormonal e o uso de anticoncepcional. Isso pode piorar as varizes?
Sim, o uso de hormônios, né, principalmente as pílulas anticoncepcionais, pode agravar a doença venosa e principalmente os sintomas. Então, no caso de pacientes mais jovens que fazem uso de pílulas anticoncepcionais, a gente precisa avaliar qual pílula está usando, quais hormônios contém nessa pílula. Se a gente substituir pílula de hormônio combinado para hormônio único, a tendência é melhorar. E a gente tem outros métodos contraceptivos que não os hormonais que a gente pode fazer uso também, como o DIU de cobre, DIU de prata. E até mesmo o DIU hormonal, como ele é uma dosagem menor e uma liberação local, não é uma liberação sistêmica como a pílula, o DIU hormonal também tem um benefício maior do que usar a pílula anticoncepcional. E quanto à reposição hormonal na menopausa, por exemplo, é claro que dependendo do hormônio pode haver sim uma piora, né? E ainda mais se está associado com a idade. Só que a gente sabe que na menopausa a gente também tem vários sintomas que interferem muito na qualidade de vida dessas mulheres. Então, o planejamento junto com a vascular e a ginecologista que acompanha essa paciente é fundamental para definir a melhor forma de fazer essa reposição hormonal para não interferir tanto na circulação. O importante é que a gente consiga fazer essa reposição para que ela ganhe melhora da qualidade de vida, alivie os sintomas ali da menopausa, sem prejudicar tanto a circulação, e isso é possível quando a gente tem aí uma equipe médica trabalhando em conjunto. Isso que é o mais importante, é ter uma assistência médica, uma personalização do tratamento, diagnóstico, precoce, digamos assim, e as melhores opções de tratamento, correto, doutora? Exatamente. Doutora, muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Muito obrigada. Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero no nosso próximo bate-papo. Até lá você pode falar conosco através das redes sociais, especialmente no nosso perfil no Instagram, @canal Doutor TV. Te vejo lá.